Olha, gente, a Polícia Federal cumpre agora pela manhã mandados de busca e apreensão em 5 estados do Brasil. Um dos principais alvos, Lívia, é a casa do banqueiro Daniel Vorcaro. Andamento, então, nas investigações envolvendo o Banco Master. Essa é a segunda fase da Operação Compliance Zero. E durante a ação, o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Vamos então para Brasília, porque a Anita Prado, que está acompanhando toda essa movimentação aqui em São Paulo, movimentação também da polícia em Brasília, e vai trazer atualizações. Oi, Anita, bom dia para você. O Fabiano pretendia embarcar para Dubai. Como aconteceu essa prisão? Oi, Lívia, oi, Lúcio, bom dia para vocês e para todos que nos assistem. Estamos aqui desde as primeiras horas do dia, desde o início da programação do SBT News, apurando ao vivo, colhendo informações para passar para os nossos assinantes. O Fabiano Zettel, que ele é um investidor, além de cunhado de Vorcaro e também pastor, ele estava tentando ir para Dubai, portanto, mas olha, ele foi preso temporariamente. Não houveram mandados de busca, de prisão nessa operação, apenas mandados de busca e apreensão. Porém, como ele estava saindo do país, não se sabe ainda se numa tentativa de fuga ou não, ainda devemos ter essa confirmação por parte da Polícia Federal. Ele foi detido preventivamente para que a Polícia Federal pudesse dar continuidade à investigação e à operação de hoje. Além do Fabiano Zettel, também foi alvo de busca e apreensão na manhã de hoje em seus endereços o investidor Nelson Tanuri, também o José Carlos Mansur, que é fundador da REAG Investimentos, além, é claro, do próprio Daniel Vorcaro. Mas essas são informações preliminares, como eu disse, foram 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, mais precisamente pelo gabinete do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso. Importante dizer, pessoal, que foram bloqueados pela Polícia Federal 5,7 bilhões de reais. É isso, quase 6 bilhões de reais dos investigados. Esses valores, esses bloqueios e essas medidas, elas visam interromper a atuação dessa suposta organização criminosa e assegurar, portanto, a recuperação de ativos financeiros e dar, claro, continuidade às investigações. Como dissemos, essa é a segunda fase da Operação Overclean. A primeira aconteceu em novembro, quando a Polícia Federal já tentava esmiuçar esse esquema dessa suposta organização criminosa suspeita de fraudar aí 12 bilhões de reais. Portanto, esses mandados de prisão foram expedidos pelo STF em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Mais cedo, há poucos minutos atrás, na verdade, quase uma hora atrás, nós recebemos informações da Polícia Federal que foram apreendidos relógios de marca, relógios caros, também itens, artigos de luxo, como bolsas e joias, e também carros importados, vários tipos de carros. É possível ver ali uma BMW, também carros elétricos e, portanto, esses itens foram apreendidos pela Polícia Federal e agora serão vistoriados. Serão vistoriados para entender se esses itens possuem algum tipo de relação com a fraude investigada pela polícia. Também foi encontrado, pessoal, nós tivemos acesso à foto de uma arma que foi encontrada na residência de algum dos investigados. Foram também alvos de mandado de busca, familiares de Vorcaro, não sabemos se apenas o cunhado ou outros também, mas é possível ver nas imagens oferecidas pela Polícia Federal que houve mandados de busca e apreensão em diversas residências, em diferentes apartamentos e também em casas. Mas é isso, até o momento nós estamos apurando novas informações a todo instante. É possível dizer também que novos nomes surgirão ao longo do dia e também ao longo da tarde, porque, como eu disse, foram 42 mandados de busca e apreensão em muitos endereços ligados aos investigados. E a qualquer momento eu posso voltar com vocês com mais informações sobre a segunda fase da Operação Overclean, deflagrada hoje pela manhã pela polícia. Ok, Anita, muito obrigado pelas informações. A gente já volta com você. Vamos continuar falando dessa segunda fase da Operação Compliance Zero, agora em São Paulo, com a nossa repórter Larissa Alves, porque a capital paulista também teve endereços alvos da operação. Bom dia e bem-vinda, Larissa.
Oi, Lúcio, muito bom dia a você, muito bom dia a Lívia e a todos. Eu falo ao vivo agora da frente do Banco Master, aqui na capital paulista, que foi alvo na primeira fase da Operação Compliance Zero, que acabou resultando na prisão de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, exatamente. Ele continua sendo investigado, viu, Lúcio e Lívia, no âmbito dessa Operação Compliance Zero, por suspeita de fraudes no sistema financeiro, especialmente envolvendo títulos de crédito e gestão irregular do banco. Ele foi preso em novembro do ano passado, logo depois dessa operação ter sido deflagrada justamente em São Paulo, em outros endereços, em outros estados também. Ele foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, quando ele estava, de acordo com as investigações, tentando fugir do país. Logo depois ele foi solto, ele hoje ainda está cumprindo medidas cautelares com tornozeleira eletrônica, mas está cumprindo exatamente a prisão domiciliar neste momento. Ele tem ali a tornozeleira eletrônica e as medidas cautelares, mas não está preso em definitivo, mas continua sendo investigado no âmbito dessa operação. Os policiais investigam a venda de títulos de créditos falsos pelo Banco Master, que emitia certificados de depósitos bancários, CDBs, com a promessa de pagar aos clientes até 40% a mais do que o mercado, do que a taxa do mercado, né? Um retorno considerado bastante irreal pelas autoridades. Naquela fase, os investigadores identificaram indícios de que o banco teria carteiras de crédito fictícias e que essas carteiras foram, sim, negociadas com outras instituições, possivelmente para mascarar também a situação real do banco, inclusive para gerar uma liquidez forçada. A gente relembra que logo depois dessas investigações, o Banco Central já decretou a liquidez do Banco Master e, portanto, Daniel Vorcaro ainda segue sendo investigado nesta operação. Houve, inclusive, até a polêmica envolvendo, claro, o Banco Central na proposta, nessa questão de toda a liquidez do Banco Master, que a gente vem já relatando, a gente já vem noticiando ao longo das últimas semanas, isso desde a primeira fase da Operação Compliance. E São Paulo voltando agora a ser alvo exatamente desta operação nesta segunda fase que foi deflagrada hoje de manhã, viu, Lívia e Lúcio? Muito obrigada pelas atualizações, pelas informações a respeito dessa operação que está acontecendo também aqui em São Paulo. Larissa Alves vai seguir de olho em todas essas movimentações e qualquer novidade, ela, a Anitta lá em Brasília, voltam com mais informações. Enquanto as informações vão chegando a elas, para que elas repassem a nós, vamos convidar então a nossa analista de política, a Marcela Matos, que também está acompanhando dos nossos estúdios em Brasília toda essa movimentação, a repercussão no mundo político. Marcela, mais um dia quente, hein? Bom dia para você, boa quarta-feira. E eu queria saber se já tem alguma movimentação para além dessas investigações no mundo político, se você já viu alguma reação, porque ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a falar sobre essa questão que envolve irregularidades no Banco Master também. E aí, hoje, essa operação que acaba no cumprimento de mais de 40 mandados de busca e apreensão, cunhado de Daniel Vorcaro sendo preso no aeroporto de Guarulhos. Lívia, você citou o Haddad ontem, né? O ministro falou que a gente está diante da maior fraude bancária da história do Brasil, né? Exatamente. E é o que as investigações acabam mostrando de alguma forma para nós. Mas, claro, estamos falando de investigações que ainda precisam ser concluídas. O que você tem de informações, Marcela? Bom dia, Lívia. Bom dia, Lúcio. Pois é, ontem a gente começou aqui o dia com uma operação da Polícia Federal envolvendo um deputado e hoje a gente começa também com uma outra operação da Polícia Federal envolvendo, então, o caso do Banco Master. Lívia, o que a gente ainda tem essa expectativa das repercussões, mas aqui em Brasília há um cuidado muito grande em tratar esse caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, justamente porque ele tem uma teia ali de relações multipartidárias com políticos, né? Da esquerda à direita, ao centro, enfim. Ele é realmente uma figura que tem muito bom trânsito dentro da classe política, então a gente vê esse desfecho envolvendo ele e fica muita dúvida, inclusive, de que até onde essas investigações podem chegar e se elas podem também alcançar políticos, né? Por enquanto ainda está muito focada na atuação do Banco Master, nessa fraude bilionária, né, de créditos falsos, enfim, de inflar créditos justamente para
depois tentar vender esse banco para o BRB, mas por enquanto ainda a repercussão fica muito nessa esfera do governo, né? Isso que vocês citaram, que o ministro Fernando Haddad ontem, ele falou pela primeira vez de uma maneira mais incisiva sobre esse caso, né? Pontuando exatamente que tem tudo para ser o maior caso de fraude financeira que tem na história hoje do país. O ministro da Fazenda também, inclusive, fez ali um agravo ao Banco Central, que vinha sendo muito questionado pela classe política, inclusive também pelo Tribunal de Contas da União, após ter decretado a liquidação do Banco Master. Então, a gente teve aí esse aceno do ministro da Fazenda, que inclusive reforçou que mantém um contato ali muito próximo ao presidente do Banco Central. E a gente também teve ontem uma entrevista do diretor-geral da Polícia Federal aqui para o SBT News, em que ele falou também sobre essas fraudes, essas investigações envolvendo o Banco Master. E ele fala, inclusive, que essas investigações podem ser até postergadas um pouquinho, justamente dada a delicadeza desse processo e o tanto que ainda há de se investigar. Tem um detalhe na nota da Polícia Federal também divulgada hoje, ao detalhar um pouquinho essa investigação, e eles falam que as medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa. Ou seja, a gente tem essa investigação aí que avança já, chegou ali nas mãos do ministro Dias Toffoli no fim do ano passado, mas segundo a nota da Polícia Federal, essa organização, inclusive, ainda está em atuação. A gente não entende exatamente como, né, e o que está acontecendo, mas também chama a atenção esse detalhe da Polícia Federal que fala ainda nessa continuidade dessa atuação criminosa. Lívia e Lúcio.